foi final de 2024, eu escrevi um caderninho de intenções. E dessa vez eu tinha feito um caderno de intenções que não tinha nada de concreto. Era me sentir de tal forma, tomar decisões de tal jeito. E aí eu vou compartilhar com vocês quais foram essas intenções e o que eu consegui cumprir, o que eu não consegui cumprir. E junto disso, eu vou deixar rolando aqui para vocês a parte 2 da minha prática de Ashtanga Yoga. Quem assistiu a parte 1, que tá aqui no canal, viu que não é uma prática onde eu tô ensinando vocês a praticar yoga, não é nada disso. É só eu praticando a minha prática pessoal e eu acredito que acalme ver uma pessoa fazendo algo assim. É uma coisa que me acalma e é uma coisa que eu gosto de consumir, então espero que te ajude a se acalmar também. E caso você não tenha interesse nisso, vai ter o meu áudio que é contando sobre essas minhas intenções, que foi lá em 2024 para 2025, e te trazendo essas reflexões, o que eu consegui, o que eu não consegui, pra gente começar a pensar sobre as intenções para 2026. Bom, então eu tô aqui praticando como aluna, não tô instruindo, por favor, não me copiem, porque eu sou, tenho a formação como instrutora de Hatha Yoga, Ashtanga Yoga, eu sou apenas uma aluna nessa prática que eu tô fazendo. Então, caso você tenha interesse em praticar Ashtanga Yoga, procure um professor especializado. Se quiser indicação, fale comigo, tá bom? Bom, gente, então falando das intenções que eu tive para 2025, eu vou até colocar uma fotinha aqui para vocês verem a página em que eu escrevi essas intenções e a gente vai falar cada uma delas juntos. Bom, então a primeira coisa que eu coloquei foi: se for para escolher uma única intenção para 2025, seria me sentir internamente segura. Gente, por que eu coloquei isso? Porque em 2024 eu ainda senti muita insegurança. Por mais que eu seja uma pós-doutoranda e teoricamente eu tenha algumas garantias ali, pelo menos enquanto o projeto está rolando, eu sempre fico muito preocupada com quando vai acabar, enquanto eu não conseguir a minha posição permanente. Então, eu vivo me sentindo insegura nesse sentido. Então, quando eu coloquei isso, internamente segura, é porque eu queria me sentir internamente segura no sentido de sair do modo sobrevivência, sabe? Sair do modo de ficar pensando na falta, entende? Era um pensamento recorrente. Eu já venho nos anos anteriores tentando diminuir a frequência desses pensamentos, mas ele ainda estava ali muito frequente, tanto que eu coloquei isso como intenção para 2025 lá em dezembro de 2024. Então, gente, o que eu posso dizer sobre esse meu pedido? Gente, com toda a alegria do coração, com um sorriso no rosto, eu consegui. Eu tô me sentindo internamente mais segura. Por mais que na minha realidade nada tenha mudado na prática, sabe? Não tô efetivada, ainda trabalho com projetos, ainda concretamente a mesma insegurança, entre aspas, ou melhor, a mesma incerteza. Mas a diferença é que apesar desta incerteza, eu agora ando me sentindo segura diante da incerteza, segura de que vai dar certo. É óbvio que vai dar certo, sempre deu certo e vai dar certo e vai dar cada vez mais certo. E os planos do divino são mais incríveis, mais especiais e maiores que os meus. Então, por isso, eu tô muito tranquila. Eu também comecei a me organizar melhor, então eu acredito que isso esteja me trazendo cada vez mais segurança financeira. Gente, no vídeo, essa parte da prática de Ashtanga Yoga eu tenho muita dificuldade. Não riam de mim. Mas é que é uma parte em que você, teoricamente, eu tinha que estar com a mão na testa. Inspirando e expirando vigorosamente, o pessoal consegue dar a volta completa em apenas 5 respirações. Eu não consigo, eu tenho que fazer 1000 respirações, às vezes eu travo, não volto. É muito difícil essa parte, é até meio engraçado de ver. Eu nunca tinha me visto de fora, gente, é muito engraçado. Mas enfim, continuando. Então, assim, essa minha primeira intenção, eu posso dizer que eu consegui. 2025, eu tô terminando 2025 me sentindo internamente segura, mesmo que a minha condição financeira não tenha mudado.
nem em relação à incerteza. Nada mudou de 2024 para 2025 na prática, mas internamente eu consegui essa segurança. Então eu sou muito grata que esse desejo, que eu falei que se fosse para escolher só um seria esse eu consegui, gente. Que felicidade. Vamos falar do próximo. Gente, a segunda coisa aqui que eu anotei no caderninho foi isso, né? Buscar menos respostas e me contentar com as perguntas. E embaixo eu coloquei assim: enxergar e aceitar os meus limites. Não sei, minhas limitações. Gente, de fato, eu acho assim que eu tô me contentando mais com o mistério das coisas. Porque eu sou muito mental e eu gosto muito de investigar as respostas, tentar entender o porquê de cada coisa, sabe? E eu perdia, né? Muito tempo questionando sobre tudo. O sistema, a forma como a nossa sociedade se organiza, os extremos, por que as pessoas vão para os extremos, por que isso é assim, por que aquilo é daquele jeito. Eu tava muito assim. Só que tem um ponto, até um ponto é bom, né? A gente ser pessoas questionadoras, que não se contentam, que não aceitam tudo. Só que se passa do ponto, isso tira a nossa paz. E às vezes isso tirava a minha paz. Eu confesso que em 2025, eu até tive alguns momentos de ficar muito buscando respostas de algumas coisas. Principalmente quando envolve a minha vida diretamente, parece que eu preciso entender racionalmente, intelectualmente a verdade. Então, assim, se alguém me vem com um oculto, aquilo que tá meio mentira, meio engano, parece que eu não sossego enquanto eu não entendo o que de fato está acontecendo. Mas quando eu entendo, aí pra mim acabou. Encerro o ciclo, sigo a vida em paz. Então, nesse sentido, eu ainda sou essa pessoa que busca respostas. E eu não sei em 2024 em qual sentido eu falei, se foi no sentido mais amplo ou mais pessoal. Se for no mais pessoal, eu acho que eu ainda sou muito buscadora de resposta. Eu não fico me contentando com não sei não, principalmente quando me envolve. Agora, num quesito mais amplo, do tipo querer entender respostas do mundo, do universo, do sistema, da sociedade, isso eu sosseguei. Gente, não tô mais essa pessoa que fica muito, nossa, sabe, perdendo a paz com coisas que eu não vou conseguir mudar. Parece que eu realmente tô conseguindo viver mais a vida. Uma coisa que eu deixei aqui na diagonal, vou até voltar a imagem aqui para vocês verem. Desobedecer. Vocês vão ver aí na diagonal, mais pro lado esquerdo. Vou até sobrepondo um pouco a última intenção. O que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer literalmente que eu queria ser menos obediente. Porque eu sou uma pessoa que, gente, eu fico fazendo tudo, querendo fazer tudo do jeito certo, sabe? E muitas vezes, vai até entrar na próxima intenção daqui a pouco, mas nem sempre o jeito certo, entre aspas, é o jeito certo de verdade. E isso cai nessa coisa assim de ser menos obediente no sentido das fidelidades negativas que a gente vai adquirindo na vida, muitas vezes com familiares, com grupos de amigos. Então é como se houvesse um pacto invisível que para você participar daquele grupo você precisa pensar de determinada forma, você precisa agir de determinada forma. E muitas vezes faz parte da gente de sermos seres sociais. Muitas vezes a gente acaba, como eu posso dizer, traindo a nós mesmos, mentindo para nós mesmos para concordar com aquele grupo, porque a gente tem uma tendência natural e instintiva em querer se sentir incluso. Então, se você está num grupo onde o papo é sempre, tudo tá muito caro, a vida é muito difícil, não sei o que, reclamação, você acaba entrando, concordando e reproduzindo para se sentir parte. Porque você não quer ser excluído do seu grupo de amigos, por exemplo. De amigos é até mais fácil perceber, mas quando é com familiares é mais difícil ainda, porque tá muito arraigada a crença de que você quer se sentir incluso naquele grupo. E por você amar muito as pessoas, muitas vezes você concorda com coisas que você nem concorda só para se sentir incluso. Então foi nesse sentido do desobedecer. Desobedecer o quê?
desobedecer as ordens que não fazem mais parte da nova Brenda que estava nascendo. Eu escrevi isso em dezembro de 2024, intencionando sobre 2025, porque em 2025 uma nova Brenda nasceria. E de fato, uma nova Brenda nasceu, que combina bastante com essa postura que eu estou tentando fazer nesse momento na prática agora. Ai, é até engraçado de ver. Mas foi isso, era uma nova Brenda que estava nascendo. E essa nova Brenda precisava quebrar alguns pactos. E de fato, gente, eu quebrei, e muitos. E por isso eu tive que atravessar um deserto sozinha. Teve um momento de 2025 onde eu estava muito solo mesmo, sabe? Eu me afastei de tudo e todos. Contei, assim, 2 pessoas que continuaram na minha vida. E eu passei alguns meses assim, porque eu precisava realmente me encontrar profundamente. E eu acho que deu certo, gente. Eu me sinto mais desobediente, no bom sentido, é claro. Agora, uma outra coisa que eu coloquei foi assim. Vou colocar a imagem aí novamente pra gente ver juntos. Então, embaixo de desobedecer na diagonal, vocês vão ver que tá: não sei o que estou fazendo, se o que estou fazendo é o mais certo, mas estou seguindo o meu coração. Por que eu coloquei isso também como intenção para 2025? Pelo seguinte: porque eu era uma pessoa que estava muito presa ao que é mais ético, o que é menos ético, sabe? O que é o certinho. Eu tava muito preocupada em ser certinha, em ir pro céu, sabe? Eu quero tanto ir pro céu, eu quero tanto que Deus me aceite no céu. Só que essa crença nem é minha, sabe? Tanto que vocês vão ver ali no cantinho superior direito, tá escrito assim: me libertar da culpa cristã e espírita. Isso tem tudo a ver com o que eu falei, do não sei o que estou fazendo, se é o mais certo, mas estou seguindo o meu coração. Por quê? Porque eu tive uma criação cristã, por um lado, e espírita, por outro. E são, nossa, maravilhosas essas filosofias de vida, essas religiões, mas elas acabam, dependendo da maneira, distorcendo em culpa, né? Infelizmente, quando se transforma em algo que é traduzido pelo ser humano, nas igrejas acabam embutindo muita culpa. A culpa tem o seu papel? Tem. Mas a gente não pode viver a vida com medo, né? Porque acredito eu, né, na minha crença individual de uma pessoa que não tem uma única religião, ou eu tenho todas ou não tenho nenhuma, é que o divino, Deus, o universo, essa coisa mais elevada, jamais seria essa pessoa parecida com o ser humano, né? Que, se você seguir uma cartilha X, você vai para o céu, se não, você não vai. Eu não tenho essa crença. Mas eu acabava me comportando de uma maneira que nem, sabe, eu acho que é pior, se é para falar em certo ou errado, o errado é a gente não ser fiel ao nosso coração. Isso é o errado. Então foi isso que eu quis dizer, porque muitas vezes na busca de fazer o certo eu traí o meu coração, traí o seu coração, isso é o errado. Não é seguir ou não uma determinada cartilha. E nesse 2025, olha, eu fiz coisas que a Brenda de 2024 para trás talvez não aprovaria. Mas eu fui lá e eu fiz porque eu segui meu coração. Porque eu não fiquei me perguntando 1000 vezes o que é o certo e o que é errado. Eu senti o fogo no meu coração. E quando eu senti, eu fui lá e agi, sem questionar tanto o que era o certinho, o que era o espiritualmente correto. Eu confiei na minha autenticidade, no meu coração, no amor do meu coração, no amor que eu sou. Gente, uma outra coisa que eu coloquei foi abraçar o meu vazio sem tentar preenchê-lo. Tá na vertical. Bom, o que eu quis dizer com isso, né? A gente é um universo vazio por dentro. E muitas vezes a gente fica tentando preencher com coisas, com sabores, com
novelas, com séries, com relações, com muitas e muitas coisas. E essa é uma coisa que eu acho que eu não consegui cumprir em 2025, né? Nem tudo é perfeito. Então, preciso ser sincera com vocês que em 2025, assim, eu abracei o meu vazio? Sim, em alguns momentos. Mas, em geral, eu preenchi muito meu vazio, sabe? Eu trabalhei, eu acho que em excesso. Então, eu passei um pouco do limite em relação ao trabalho. Eu abdiquei um pouquinho do meu bem-estar, saúde e tal, para poder trabalhar às vezes em excesso. Eu sei que isso não adianta. Eu muitas vezes estava sentindo um vaziozinho, não quis olhar e fui assistir uma série ou pedir uma coisa gostosa para comer e comi. Ou então fui falar com fulano, mandar tal mensagem, ou, sabe? Então, assim, eu dei uma boa preenchida no meu vazio, não fiquei abraçando muito, não. Os momentos em que eu abracei, eu me senti muito bem. Então, assim, eu tive alguns momentos abraçando, tive. Eu fiz o Vipassana como voluntária, então eu não meditei 10 horas por dia porque eu estava fazendo um voluntariado, né? Eu fiz 2 Vipassanas como aluna. Não sei se você sabe o que é Vipassana. Vipassana é um retiro de 10 dias em que você medita 10 horas por dia. Mas depois que você faz pelo menos um, você pode fazer como voluntário. Então eu fiz um em 2019, eu acho. O outro em 2023, tudo como aluna. Aí você abraça seu vazio mesmo, gente, porque são 10 dias meditando 10 horas por dia. Você não tem escolha, você vai abraçar seu vazio, porque você não pode levar livro, não tem internet, nem computador, nem celular, nem nada. Você não pode escrever, nem ler, nem nada. Você só pode meditar. Enquanto você não tá meditando, você tá ou comendo, ou dormindo, ou tomando banho. Você não tem muita outra coisa para fazer. Mas enfim, esse ano eu não fiz o Vipassana como aluna, eu fiz como voluntária. O que significa que eu trabalhei na cozinha. Mas mesmo como voluntária, a gente tem que meditar 3 horas por dia. E eu fiz as meditações e eu gostei muito de abraçar o meu vazio nessas meditações. Então eu não vou dizer que foi um ano inteiro sem abraçar meu vazio. Claro que não, né? Em muitos momentos eu abracei meu vazio. Esse foi um dos momentos que eu tô descrevendo para vocês. Hoje mesmo foi um dia, né? Hoje que eu tô gravando pra vocês é sábado, dia 12 de dezembro. Hoje é dia 13 de dezembro. E eu hoje, o dia todo, abracei muito meu vazio, assim. Então, claro que tiveram dias que eu abracei meu vazio. Mas, no geral, assim, a minha expectativa era que em 2025 eu conseguisse abraçar mais o meu vazio. E, na verdade, eu fiz um pouco o contrário. Em 2025 eu preenchi mais o meu vazio. Quem sabe em 2026 eu consiga resgatar mais esse abraço do vazio, né? Bom, uma outra coisa que eu coloquei foi viajar mais. E, bom, o ano ainda não acabou e eu tô com viagens programadas ainda para finalzinho do ano. E eu viajei para Arraial da Ajuda no meio do ano. Mas, enfim, não vou comentar muito sobre isso, porque não coloco isso como objetivo cumprido ainda. Vamos ver até o final do ano como é que vai ser. Bom, e por último, minha gente, aproveitando que a minha prática de yoga também aí no videozinho está chegando aos finalmente, vamos finalizar com a última intenção aqui que eu vou ler para vocês, que foi viver mais, confiar mais, em um cifrãozinho, desfrutar mais. Bom, a gente vai finalizar como começou, porque logo no início eu coloquei, olha, vai até combinar com a postura que eu tô chegando aí da prática, vocês vão ver. Tem a ver com confiar mais. No comecinho, a minha primeira intenção foi me sentir internamente mais segura. E, gente, olha, eu vou contar pra vocês, tem tudo a ver com viver mais, confiar mais financeiramente, desfrutar mais. Porque realmente, eu acredito que em 2025 eu tive essa conquista interna. Porque vejam só, todas as intenções que eu falei não foram nada concreto, vocês perceberam? Não foi, conseguir passar no concurso, não foi, conseguir comprar uma coisa, não foi conquistar algo e tal.
Nossa, gente, tô até abismada como combina com essa postura o que eu tô falando. Porque eu comecei e vou terminar falando sobre a minha intenção principal, que era de 2025, de confiar mais. E, de fato, acho que foi a maior conquista que eu consegui em 2025. Eu estou terminando esse ano uma mulher mais confiante na vida, e é uma confiança interna. Eu acho que é um mecanismo interno de que eu não tô mais no modo sobrevivência. Eu tô agora num modo de confiança, de saber que, obviamente, tudo vai dar certo. É a natureza das coisas, é dar certo. Muitas vezes a gente desconfia, mas porque a gente tá muito cabeção, porque a gente tá muito mental. Mas se a gente para um pouco e observa a natureza, a gente percebe que o natural é prosperar. O natural é dar certo. Então, eu acredito que essa principal missão foi cumprida. Bom, eu coloquei embaixo de confiar mais, né, que eu li já para vocês, tinha desfrutar mais. Bom, eu espero que nesse finalzinho de dezembro eu consiga desfrutar mais, porque eu tô indo para minha última semana antes de tirar um recesso. Mas como eu comentei antes com vocês, talvez eu pudesse ter desfrutado um pouquinho mais. Eu acho que eu passei um pouquinho da conta no quesito profissional, né? Eu acabei trazendo a minha profissão muito para minha vida e eu acho que eu me permiti ter menos momentos de desfrute mesmo esse ano. Então, talvez até vá ser uma coisa que eu vou colocar ali para 2026. Inclusive, talvez em 2026 as minhas intenções sejam um pouquinho mais concretas. Eu tô pensando no seguinte, vê o que vocês acham. Se você tá comigo até aqui, estamos chegando no finalzinho do vídeo, é porque você realmente sintoniza com a minha energia, então eu preciso saber a sua opinião. Você pode comentar aqui pra mim o que você acha de no próximo vídeo eu gravar sobre as intenções para 2026? Assim fica legal, porque aí lá no final de 2026 para 2027 eu assisto o vídeo junto e reajo com o vídeo para ver o que eu consegui e o que eu não consegui. O que vocês acham? E aí, gente, vocês perceberam que para 2025 eu não fiz nenhuma intenção concreta, né? Eu acho que a mais concreta que eu fiz foi viajar mais, que foi a que menos deu certo, na verdade. Mas a maior parte das intenções foram mais energéticas, me sentir de tal forma, né? Buscar menos respostas, me sentir internamente segura, me libertar da culpa cristã e espiritual, desobedecer mais. Tinha tudo a ver com ações e sensações. E eu achei muito interessante fazer dessa forma. Eu acho que foi muito bom. Mas para 2026 eu vou mudar um pouquinho. Eu vou colocar algumas intenções desse estilo e vou colocar outras mais concretas. Porém, para 2026 eu não vou colocar intenções muito assim como objetivo, sabe? Tipo, conseguir tal coisa, um resultado. Eu não vou pedir um resultado. A minha intenção mais concreta vai ser no seguinte: eu vou colocar intenções de rotinas, sistemas. Sabe, por exemplo, intenção de estudar tanto por dia. A intenção de realizar, tem umas coisinhas de beleza que eu pretendo fazer para o ano que vem. E eu preciso trazer para minha rotina para dar certo. Aí eu vou compartilhar com vocês no próximo vídeo, provavelmente, contando então essas rotinas e sistemas, porque eu acredito nisso. Não adianta eu falar, eu quero conseguir tal coisa, comprar tal coisa, passar no concurso, ou ficar mais bela, ou ter uma saúde melhor. Eu não acredito muito nisso, eu prefiro pensar em rotinas. O que eu posso incluir no meu dia a dia, que se eu incluir, naturalmente, a consequência vão ser essas coisas, esses resultados. Mas para a intenção, eu prefiro intencionar, então, esse sistema. Eu quero desenvolver sistemas que funcionem. E, gente, vai envolver alimentação. Eu sou vegetariana e busco tentar para o veganismo. Vai envolver, mas assim, mais que isso, eu tô fazendo acompanhamento nutricional de perto, porque minha saúde está boa, mas eu quero que fique excelente. Vai ter a ver com musculatura,
vai ter uma novidadezinha de coisa que talvez você não conheça e que tem a ver com saúde e beleza. E vai ter também uma tentativa de sistema relacionado a ter limites no trabalho, sabe? Não passar dos limites para conseguir equilibrar mais as coisas, porque eu fico muito só trabalho e depois fico tentando compensar. E eu acredito que isso possa melhorar. Enfim, mas vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Fico feliz que você ficou até aqui comigo. Eu já tô aí na prática fazendo as respirações finais e finalizando essa prática maravilhosa, gente. No final a gente faz essa respiração, cada hora por uma narina para equilibrar tudo. É a última coisa que eu faço na prática, geralmente. E daí eu finalizo. Então, eu queria agradecer que você ficou aqui comigo. Eu queria agradecer por todo esse ano, né? Por você ter me acompanhado. Saiba que sem esse espaço aqui, sem a sua atenção, eu não conseguiria pôr para fora tudo que eu precisava pôr para fora, dividir tudo que eu precisava dividir, compartilhar. Eu vivi sensações maravilhosas através desse canal aqui. Eu vivi, nossa, gente, eu não tenho palavras para descrever o quanto é flow, o quanto é maravilhoso gravar os vídeos aqui para vocês. Para mim, assim, é o momento, assim, é o momento perfeito da minha semana quando eu pego para gravar. E isso não seria possível se não fosse vocês aqui. Por isso eu agradeço demais esse 2025 que tivemos juntos. E seguimos para 2026 com mais reflexões, questionamentos, fofoquinhas, alegrias, paz, calma e silêncio. Eu deixo aqui um grande beijo a vocês e até mais!